Não é querendo ser pessimista num momento tão inoportuno como esse, em que a gente mal teve tempo de superar a morte do Gojo, mas eu acho que o Itadori vai ser o próximo. Pode parecer piada eu falando assim, mas nesse vídeo eu vou trazer algumas evidências muito fortes de que talvez esse venha a ser o destino do nosso menino Itadori. Brunão, se não bastasse tudo que ele já sofreu durante esse mangá inteiro, ele ainda vai morrer no final? Eu acredito que sim, e eu garanto que se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te convencer de que esse é o melhor destino para o personagem do Itadori. Antes da gente começar, se você não quiser ser amaldiçoado para sempre, lembra de deixar aquele flash negro no botão do like e caso você ainda não seja inscrito, lembra de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. Galera, é muito bom ter vocês comigo aqui toda semana e vocês não têm noção do quanto eu fico motivado a continuar produzindo, vendo feedback de vocês nos comentários e vendo cada vez mais feiticeiros seguindo o canal. Muito obrigado de coração e com a sua ajuda, pode ser que a gente alcance a marca de 800 mil inscritos até o final desse ano. Não é impossível. Vamos lá então, galera. O Itadori é um daqueles protagonistas de shonen que é difícil da gente dizer que possui um objetivo a cumprir no final da sua obra. Explicando melhor, por mais que o Itadori seja aquele garoto muito energético, ele sempre foi um personagem muito mais reativo ao que acontece ao seu redor, ao invés de ser um personagem proativo que decide o próprio destino. Logo no começo da história, a gente vê ele sendo condenado à morte depois de consumir um dos dedos do Sukuna, mas graças à interferência do Gojo, a sua sentença foi adiada. Por ele ser o receptáculo perfeito que pudesse resistir ao Sukuna, ele ganharia o dever de devorar todos os 20 dedos do Sukuna e somente após isso ser executado pelo alto escalão da feitiçaria Jujutsu, dessa forma eliminando de vez a possibilidade do Rei das Maldições retornar à vida. E sem muita opção de escolha e sendo jogado naquele mundo assim de forma tão repentina, ele decide optar pelo menos pior, postergar a sua vida. E ao longo da série, a gente pode ver como o Itadori, mesmo em meio a essa situação, tenta aproveitar ao máximo a vida da maneira mais positiva possível, sempre tentando ajudar as outras pessoas, sejam elas os mais próximos como os seus colegas de escola ou até mesmo aqueles que ele nem sequer conhecia e que na visão de muitos nem sequer merecia estar vivo, como aquele estudante do reformatório na primeira temporada. Mas a gente pôde testemunhar como esse otimismo e inocência do Itadori vai sendo cada vez mais dilacerado, com ele presenciando a morte do seu colega Junpei, que ele acreditou que poderia vir a ser um amigo mais próximo seu, durante o arco de Shibuya, vendo seu mentor Nanami morrendo na frente dos seus olhos após sofrer um dano gravíssimo que deixou metade do seu rosto completamente desfigurado, e logo em seguida, a sua colega mais próxima Nobara, também tendo seu rosto desfigurado e explodido após se tornar a última vítima de Mahito. E mais recentemente, ele foi testemunha das ações do próprio Sukuna, tomando posse do corpo do seu melhor amigo Megumi, fazendo assim com que o Rei das Maldições finalmente fosse livre para agir como quisesse. E para completar essa sequência de maus eventos, ainda testemunhou a morte do seu professor, o feiticeiro mais forte da Era Moderna, Satoru Gojo, pelas mãos do Sukuna. E um detalhe curioso sobre essa morte tão controversa é uma fala do próprio Satoru Gojo para o Megumi durante a primeira temporada, onde ele diz que não importa quantos amigos você tenha, no fim, quando você morrer, estará sozinho. E isso veio a ser profetizado com Satoru Gojo morrendo sozinho no campo de batalha, mesmo ele sendo adorado por uma série de pessoas queridas a ele. Mas eu digo pra vocês que, caso o destino do Itadori também seja a morte, pode ser que com ele isso seja diferente. Ainda falando sobre como o Itadori sempre se mostrou uma pessoa muito reativa, a gente pode ver como ele próprio reconhece isso na sua luta contra o Hakari, onde ele diz que é apenas uma peça que os feiticeiros precisam para continuar exorcizando maldições. Um conflito até muito parecido com o do Eren em Shingeki no Kyojin, quando ele tinha recém-descoberto seus poderes e o personagem vivia no meio de uma disputa sobre o que fariam em relação àquele poder, como se ele fosse apenas uma arma e não um indivíduo. Mas ao mesmo tempo em que o Itadori não parece ter um grande sonho a realizar no final do mangá, ele ainda assim
possui uma determinação muito forte de acabar com a vida do Sukuna, quando ele diz, momentos antes da batalha do Gojo, que devoraria qualquer coisa se fosse para acabar com a vida do Sukuna. Como a gente sabe, ele já havia devorado um total de 15 dedos, mas todo esse poder foi removido do seu corpo quando Sukuna migrou para o corpo do Megumi. Sukuna, naquele momento, focalizou todo o seu espírito para a ponta do seu dedo e fez o Megumi o devorar, se transferindo por completo. Depois disso, Sukuna, já no corpo do Megumi, chegou a recuperar e devorar mais 4 dos seus dedos e ainda chegou a devorar o seu corpo original que Kenjaku deu a ele de presente. Já o seu último dedo foi teorizado pelo próprio Sukuna que estaria em posse de Satoru Gojo. Isso porque, escondendo o último dedo do Sukuna, a execução do Itadori seria adiada para sempre, já que dessa forma ele nunca chegaria a consumir todos os 20 dedos. Mas atualmente, Sukuna possui um total de 19 dedos. Bom, agora com Satoru Gojo estando morto, a gente não sabe onde ele teria deixado o último dedo do Sukuna, mas podemos supor que ele tenha confiado, quem sabe, esse último dedo a algum outro feiticeiro antes da batalha, ao invés de simplesmente carregar o dedo no bolso ou enfiado na bunda enquanto caminhava para a batalha, né? Muito mais condizente. O grande problema é que o Sukuna deixou o corpo do Itadori, o que fez com que o próprio Itadori tivesse ainda menos esperança de conseguir eliminar a maldição. Com o Sukuna preso ao seu corpo, caso o Itadori fosse morto, Sukuna não seria mais capaz de reencarnar. Mas a esperança surgiu novamente com o livro deixado por Yuki Tsukumo, que foi dado ao Itadori, que continha registro das suas pesquisas sobre as almas. Então, dependendo do que o Itadori aprendeu com esse livro, pode ser que de alguma forma ele seja capaz de separar a alma do Megumi do Sukuna, conseguindo assim salvar o seu amigo, quem sabe sendo capaz de manipular a sua própria alma para adentrar no corpo do Sukuna, para assim resgatar a alma do Megumi que ainda habita dentro do corpo do Sukuna. Ou quem sabe o contrário também possa acontecer, com o Itadori sendo capaz de manipular a alma do Sukuna e conseguindo devorar ele novamente para dentro do seu corpo, voltando a ser o receptáculo ideal para prender o Sukuna, e com a morte do Itadori voltando a ser a única forma de eliminar de vez o Rei das Maldições. Só que diferente de quando ele recebeu essa missão, onde ele seria executado pelo alto escalão Jujutsu, dessa vez o Itadori tomaria a própria decisão de realizar esse sacrifício, finalmente passando a não ser apenas mais uma engrenagem, mas sim um feiticeiro que morreria sem arrependimentos. Quando seu avô estava prestes a morrer no hospital, o seu desejo era de que o Itadori buscasse ajudar as outras pessoas e não terminasse a sua vida sem ninguém ao seu redor. Com isso, o Itadori poderia cumprir esse desejo que foi passado do seu avô para ele, com ele podendo morrer rodeado por aqueles que ainda permanecem vivos. Convenhamos que o autor de Jujutsu não tem pena nenhuma de matar qualquer personagem. Ele faz uma chacina de personagens se ele precisar, mas eu acho que essa seria uma excelente resolução para fechar o arco do Itadori que foi estabelecido lá no começo do mangá, com ele realizando o sonho do seu avô de morrer rodeado de pessoas queridas e ainda realizando o seu próprio objetivo de eliminar o Sukuna e salvar o máximo de pessoas que ele pudesse, já que o Sukuna seria finalmente morto junto com ele. E tudo isso não por uma imposição vinda de cima a ele, mas sim pela sua própria vontade como um feiticeiro e principalmente como um indivíduo. E aí, será que eu te convenci? Deixa nos comentários que eu vou querer saber. E sabe o que é mais engraçado? É que estamos cada vez mais próximos da confirmação da linhagem do Itadori ser a mesma do Sukuna. E caso você ainda não tenha visto o meu vídeo dissecando essa teoria, eu recomendo que você assista, que eu tenho certeza que ela também vai te convencer. Vai aparecer desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir agora. Até a próxima, tchau!